Olá, tudo bem? Que o Senhor possa te abençoar grandemente nesse dia e que essa palavra seja edificante para a sua vida. Quero comentar com você um pouquinho hoje sobre a palavra que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Como nós sabemos, Eclesiastes, Provérbios, foi escrito por um sábio, que a Bíblia diz que não houve alguém mais sábio do que ele, Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. E nós temos que voltar a nossa atenção quando um sábio diz algo. E Salomão diz assim, que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. O fim é melhor do que o começo. É no fim que comemoramos a vitória, é no fim que recebemos o troféu, é no fim que estaremos ou estamos mais experientes e maduros e desfrutamos das nossas conquistas. Sempre é no fim de uma corrida que você recebe o troféu ou a medalha. E deveria ser assim na vida. O fim da vida deveria ser melhor do que o começo. Mas não é isso que nós temos contemplado e visto muitas pessoas acabam mal. O seu fim é trágico. O seu fim é difícil. Muitas pessoas têm o seu fim marcado pela pobreza, pela violência, por tantas coisas ruins que acontecem no mundo. Então, como preparar uma vida para que o fim seja melhor do que o começo? Para aquilo que eu estou finalizando, projetos, sonhos, para que eles sejam melhores no fim do que no início. É isso que nós queremos falar um pouquinho hoje com você sobre isso. Para o alpinista, o final é o melhor, o topo da montanha é onde ele finca o mastro da bandeira e é onde alcança o seu êxito, a sua vitória. É ali que ele comemora aquela conquista. Para o corredor ou de automobilismo, é o fim, porque durante a trajetória de treinos, de corridas, ele teve muitos desafios que apontavam para uma vitória ou para uma derrota. E quando ele chega no fim, é onde ele pode comemorar o lugar que ele chegou, a conquista que ele teve e a vitória. Em nossa vida diária ou na nossa vida não deveria ser diferente. Nós deveríamos comemorar cada vitória, cada fôlego, cada final do dia, dizendo: ufa, tive mais um dia. Que dia legal que eu tive. Um dia vitorioso, onde eu tive desafios, onde eu tive confrontos, enfrentamentos, mas eu pude chegar até aqui. Então o meu fim está sendo melhor do que o começo. A vitória não pertence àqueles que começam bem uma trajetória e no meio da estrada se desviam a trajetória. Não. A vitória, ela é dada àquele que persevera e que vai até o fim dos seus objetivos. Muitas vezes desistimos por causa das adversidades, dos obstáculos que enfrentamos na vida, dos desafios, dos confrontos pessoais. Muitos desistem de caminhar e abrem mão dos seus sonhos, dos seus projetos, seus objetivos de vida por causa dos obstáculos. Mas veja bem, se você analisar bem, aqueles obstáculos eram substâncias necessárias para que você obtivesse vitória. Como que você vai comemorar uma vitória no final se foi fácil, se foi tranquilo, se não teve desafios e obstáculos pela frente? Casamentos são desfeitos, sonhos profissionais enterrados, livros que deveriam ser escritos, eles não são escritos, ministérios são destruídos e até a fé é renegada por causa dos obstáculos que a vida nos oferece. Mas medite bem comigo. Será que esses obstáculos, eles não eram simplesmente momentos
em que nós deveríamos tirar dele algo bom, lições. O povo foi dirigido ao deserto para que recebesse as leis. Monte Sinai, onde o Senhor deu as leis para o povo. Ele levou eles ao deserto e usou o local chamado deserto, sem água, sem conforto, para que ali as leis fossem dadas. Será que os obstáculos na nossa vida, eles não são simplesmente para que nós possamos aprender os princípios e as leis de Deus, para que possamos ter uma boa vitória no final? Milhares de pessoas se afastam da igreja, milhares de pessoas se afastam de Deus, abandonam a Cristo, desistem da fé, simplesmente porque tiveram obstáculos. Esquecem a Bíblia, esquecem as promessas de Deus, esquecem tudo. Mas olhe bem o que a Bíblia diz a respeito. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que assente comigo no meu trono. Os dois textos em Apocalipse, Jesus falando a João para que transmitisse à igreja, ele diz: persevere, não importa os obstáculos, ser fiel até a morte para receber a coroa. Ou seja, o fim é melhor do que o começo. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Vencer. Vencer não significa que nós teremos só alegrias. Vencer significa que nós teremos tristezas, aflições, mas que o final que nos aguarda é glorioso. Estamos passando um momento aí de quarentena, de vírus, Covid, só se fala nisso. Se você olhar bem para o que nós estamos vivendo, será que existem lições que nós estamos aprendendo exatamente nesse momento, em que depois que passar tudo isso, a gente vai usar essas lições para que possamos triunfar em algumas coisas que nós não triunfávamos antes? Eu sou procurado muitas vezes por pessoas que me perguntam: pastor, quando nós vamos voltar ao normal? E minha resposta tem sido: pode ser que a gente nunca volte ao normal, porque o nosso normal pode ser o erro. Então nós precisamos voltar ao local melhor do que nós estávamos. Como pessoas, como igreja, como indivíduos, como famílias, nós precisamos aproveitar esse tempo e deixar a transformação que está vindo sobre nós acontecer. E nós seremos outras pessoas depois disso. O mundo nunca mais será o mesmo. Os negócios nunca mais serão os mesmos. As empresas terão que mudar. E a igreja também precisa encontrar o seu destino, o seu propósito e estabelecer-se como igreja de Deus na terra. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 6 a 8, diz assim: porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo escreve a última carta dele. Ele endereça essa carta ao seu discípulo mais chegado, chamado Timóteo. Ele está no fim da vida. A sua sentença já está escrita e lhe aguarda a morte. Mas olha a alegria que um homem tem quando cumpre o propósito. Sabendo que está chegado o momento da sua morte, ele escreve ao seu filho e diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Te pergunto, você ama a vinda de Jesus? Você ama a volta de Jesus? Se você ama, você e eu, todos nós, devemos estar felizes como Paulo. Como Paulo está ao escrever esse texto. Muitos esperam a volta de Jesus, mas não entendem que a volta de Jesus antecede aflições e a terra precisa experimentar o juízo de Deus. Mas os filhos de Deus já estarão preparados, porque está tudo escrito. Mas também a todos os que amarem a sua vinda.
Se amamos a vinda de Jesus, está tudo bem. Nós vamos ser fiéis até o fim. Eu te pergunto, e essa pergunta também é feita a mim: você está melhorando ou piorando? O que você está fazendo para melhorar? Quais atitudes que você tem tomado para que o fim seja melhor do que o começo? Como você está se preparando para o fim das coisas na sua vida? Como você tem combatido o bom combate que Deus tem dado a você? Todos nós temos um combate e eles são diferentes. O meu combate é diferente do seu. Como você tem combatido esse combate que Jesus tem oferecido a você para te experimentar e te preparar para a eternidade? E a última pergunta: como será a sua coroa? Paulo, ele tinha uma certeza de como seria a coroa dele. A coroa da justiça me está aguardando ou está guardada para mim. Então é muito importante que a gente também tenha essa noção e continue caminhando com essas certezas. Eu preciso então dizer para você o que nos atrapalha no meio do caminho, para que nós tenhamos uma carreira muitas vezes atropelada e não valorizemos os obstáculos que são importantes na nossa vida, para que o nosso fim seja melhor do que o começo. Coisas do passado têm roubado muita gente hoje. Tem pessoas que vivem histórias do passado no presente e sofrem por causa disso. O lixo do passado tem que ser queimado e destruído. Esqueça o passado. Deus te deu uma vida e o passado já passou. Hoje é uma nova vida em Cristo, um novo jeito de ver a vida. Então, viva o presente, semeie para o futuro e com certeza você terá no futuro condições de dizer como Paulo disse a Timóteo, que a coroa estava guardada a ele. Quando nós acumulamos lixo, nós não avançamos. Esse lixo começa a pesar, começa a nos atrapalhar e a gente não avança. Deixa os lixos no passado. Deixa o ontem no ontem. Quanta gente está esfriando porque está olhando para trás, olhando o irmão, ou julgando o irmão? Quanta gente está esfriando por causa disso? Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Quantas pessoas estão se referenciando em homens falíveis e se frustram, porque o homem é carnal, ele erra, ele comete erros. E muitas vezes muitas pessoas se frustram porque olham para homens. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Mas eu tenho, por último, agora um recado importante para a sua vida e para todos nós. Deus tem um projeto especial, singular e único para a sua vida. Deus tem algo que Ele vai dar, Ele entregou só para você. Todos nós fomos feitos seres diferentes. Por exemplo, eu falei no último palavra sobre os dons que Deus deu a nós, que eles são dons colocados em mim para que eu reparta, para que eu sirva as outras pessoas. Eu estou aqui ministrando essa palavra, tem na minha frente uma câmera, o William operando, a Amanda do lado, uma luz aqui para ficar melhor. O que é isso? Significa que o corpo está funcionando. Deus tem um propósito para a sua vida. O William poderia estar aqui falando, o Christian. Eu me confundo o William com o Christian, normal. Mas o Christian está operando. Ele poderia estar aqui e eu lá, mas sabe que eu faria direito esse papel aí? Eu acho que eu me ia atrapalhar todo. Então é por isso que eu digo que Deus tem um projeto singular para cada pessoa. Um dia, Gideão estava lá malhando o trigo, desanimado, sendo roubado lá no lagar. E Deus olhou para aquele menino e falou assim: Gideão, eu vou te usar para salvar Israel. No primeiro momento ele não criou naquilo. No primeiro momento ele não acreditou que ele seria possível alguém como ele ser usado. Ele era o menor dos menores. Ele era o menor da sua tribo, a sua tribo era a menor de Israel. E ele falou: não, não pode ser comigo. Ele fez algumas provas com Deus e no fim, Deus falou: é contigo mesmo, Gideão. E ele salvou Israel dos midianitas. Deus tem um projeto para você que Ele confiou somente a você. Você ainda não terminou a sua história. Tem muita coisa ainda para acontecer. O mundo não está acabando.
As coisas não estão no fim. Deus tem algo especial e sobrenatural para você. Os seus inimigos serão consumidos diante de você. Veja bem o que eu vou te dizer. Nós estamos vivendo um tempo meio de atribulação, né? Uma coisa tá esquisita. Só se fala em um assunto hoje. Eu vou dizer algo. Deus tem promessas para o Brasil. Você acha que Deus não cumpre as suas promessas? Deus vai cumprir. Nós vamos sair desse tempo. E essa nação vai prosperar tanto que você ficará assustado, tanta prosperidade. E você estará nela. Não desanime. Olhe com os olhos de Deus para toda a situação que se levanta agora. E você vai ver a vitória do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Crê somente. E o seu fim será melhor, maior do que o começo. Amém. Deus te abençoe. Fica na bênção.